Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor André Noel e essa é a nossa terceira aula de programação avançada. Como vocês já viram, a gente está trabalhando a linguagem Java. A gente já viu alguns conceitos básicos da linguagem, tá? A gente já viu conceitos básicos de orientação a objetos. Dá para estender bastante ainda os conceitos, mas vocês já viram também em outras disciplinas alguns conceitos. Agora a gente vai partir para a parte web de programação Java. Certo? Então a gente vai ver tanto front-end quanto back-end em Java. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar com servlets, que são como se fossem pequenos servidores que respondem requisições a partir de uma classe Java. Na próxima aula, a gente vai trabalhar um pouco de JSP e JSF, certo? Então hoje a gente vai trabalhar com servlets, o que eles são, como fazer, como que funciona, como que eu posso montar uma aplicação Java de forma web. Legal? Então vamos lá. Eu vou abrir meus slides aqui. Então, programação avançada, certo? Hoje, então, o assunto são servlets. O que a gente vai ver hoje? Então, um pouco de páginas web, servlets, mapeamento, criando servlets, recuperando parâmetros e anotações em servlets. Bom, para começar, as páginas web, vocês já estão acostumados com elas, você já sabe o que é uma página web. Uma página web, ela é uma página, um documento que você consegue acessar, manipular a partir de um navegador web. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma página, que é uma página que não tem muito conteúdo, é uma página que eu posso acessar no navegador, e ela tem um conteúdo ali que é o meu famoso Hello World, certo? Então, isso é uma página web. Uma página web, ela é um documento web, o famoso HTML, que pode ser utilizado, pode ser visualizado em navegadores web, certo? Eu não vou entrar a fundo na explicação de hipertexto, protocolo de transferência de hipertexto, o que é o HTML e por aí vai, mas vocês já estão mais ou menos acostumados com isso, tá? A gente usa no dia a dia, vocês já viram em outras disciplinas. Isso é uma página web. A gente vai trabalhar com o mesmo conceito de páginas web que vocês já viram, tá? E aí a gente vai incluir a ideia de servlets. O que são servlets? Na outra aula a gente falou sobre classes em Java. O que é uma classe em Java, como funciona. Na linguagem Java, a gente tem o conceito de herança, de extensão, que uma classe ela pode estender a uma outra classe. Com isso, o que acontece? Tudo que a superclasse tem, a subclasse ela incorpora, ela tem aquilo também. E esse conceito de herança facilita muito a nossa ideia de reuso, certo? Reuso de software, então reuso de código, para a gente não precisar reescrever muito a mesma coisa. A ideia de servlets vem de uma classe que a gente vai estender essa classe, e a gente vai utilizar os conceitos já predefinidos nessa classe. Como que funciona isso? Bom, oficialmente, na linguagem Java, tudo vem aqui de uma classe especial chamada Object, que é o nosso Java Lang Object. E aí, a gente tem uma classe que estende essa classe Object, que é uma classe do JavaX Servlet, que é o Generic Servlet, que seria um servlet genérico. E aí a gente tem ainda esse servlet, deixa eu só tirar minha cabeça daqui, esse servlet HTTP Servlet, que é o que a gente vai utilizar no nosso estudo. A gente vai estender essa classe aqui, HTTP Servlet, que é uma classe que já tem predefinições
de como funciona um servlet pelo protocolo HTTP, ou seja, pelo protocolo de transferência de hipertexto, que é o que a gente usa para web, certo? Que a gente usa em servidores, navegadores, por aí vai, certo? E ainda tem aqui essa outra setinha tracejada que mostra que o servlet genérico ele implementa uma interface servlet pré-definida. Tá, para que me importa saber tudo isso? Importa saber porque quando a gente falar vamos estender a classe HTTP Servlet, você já tem uma noção de onde que vem tudo isso. Então essas classes elas têm as definições de como funciona o servlet, a comunicação entre eles, e a gente vai aproveitar esse conceito. Legal? Então vamos lá. Bom, um servlet ele funciona como? Vocês que já viram PHP, vocês já viram como funciona a ideia de cliente e servidor, certo? Você tem o cliente, que seria o seu usuário usando um navegador, que faz requisições ao servidor. O servidor pode ser um Apache, por exemplo, rodando um PHP. Ele recebe requisições, processa essa requisição, cria uma resposta e envia essa resposta ao cliente, certo? Aqui a gente vai trabalhar com a mesma coisa, a mesma ideia. A ideia de cliente e servidor. Só que a ideia do servidor é um pouco diferente. Lá no PHP a gente tinha o código em PHP, que ele vai interpretar as requisições lá pelo Apache e pronto. Aqui a gente tem essa noção de servlets. No fundo acaba ficando bem parecido, mas o servlet ele tem essa ideia de que quando você inicializa o servlet, ele fica lá no servidor esperando requisições. Então ele tem um serviço lá que vai atender as requisições até ele ser finalizado. É um diagrama bem, como que eu posso dizer, bem intuitivo, bem direto, não precisava muito explicar isso, mas o principal é esse meio aqui, que ele vai ficar o tempo todo atendendo requisições. E isso é bem similar ao que o Apache faz, ele vai funcionar num servidor. O servidor pode ser um Tomcat, um Glassfish, um servidor web para Java, tá? Beleza, a gente vai ver isso na prática depois. Então, basicamente, enquanto ele está funcionando, ele fica ali num looping esperando e tratando requisições, certo? Bom, e aí, para a gente criar um servlet, basicamente é o que eu falei para vocês, a gente estende a classe HTTP Servlet. Então, se eu criar uma classe em Java, Public Class Olá Mundo, isso a gente já fez, a gente já começou uma classe Olá Mundo e tal, pronto, é uma classe Java. Mas eu coloco essa palavrinha mágica extends, que ela indica herança, significa que eu vou herdar as propriedades de uma outra classe, e eu coloco aqui o HTTP Servlet. Com isso eu estou dizendo que a minha classe Olá Mundo é um servlet Java, é um servlet HTTP. É um servlet que vai rodar no servidor e vai receber requisições HTTP. Só isso, simplesmente. Na verdade é o primeiro passo, né? Porque a gente precisa tratar as requisições. Então o servlet ele é uma classe. Ele é uma classe Java que a gente vai criar e vai rodar no servidor, certo? Então vai ficar rodando lá. E por que isso? Porque facilita muito, principalmente para quem já trabalha com Java, já escreve classes, já sabe o funcionamento de Java, criar classes que vão funcionar como servidores que vão receber requisições e responder requisições. Legal? É lógico que quando eu faço esse extends HTTP Servlet, eu tenho que fazer uma importação da minha classe que a gente já viu antes, que é o JavaX, Servlet, HTTP Servlet, mas a gente vai ver isso no NetBeans, como que ele faz automático pra gente. Beleza? Então, aqui nos slides, eu estou seguindo o conteúdo do livro, eu vou ensinar o jeito chato de fazer pelos slides e depois na prática a gente vai ver o jeito legal de fazer, o jeito mais divertido. Beleza? É o jeito mais simples. Mas praticamente, como que eu faço então? Vai lá no seu NetBeans, cria uma classe nova, do mesmo jeito, nova classe Java, criou a classe, coloca essa palavrinha mágica extends HTTP Servlet. E pronto. Você começou ali o seu servlet em Java. E a partir daí o que você faz? Você vai colocar algumas coisinhas especiais. O que são essas coisinhas especiais? Você vai implementar, por exemplo, esse método service. Deixar claro para vocês só uma coisa, que existe mais de uma forma de você implementar o servlet.
Você tem métodos diferentes que você pode implementar, mas essa daqui é uma das formas de fazer. Então eu vou seguir essa forma aqui. Esse P do Protect saiu maiúsculo no slide, mas é minúsculo. Tá? Você vai colocar o que? Você vai implementar esse método service. Quando você implementa esse método service, é um método já pré-definido. Ele tem dois parâmetros que ele recebe. Ele tem o request, que ele é um HTTP Servlet Request, e o response, que é o HTTP Servlet Response. E agora eu sinto que eu estou perdendo metade da turma aqui porque eu estou falando muito grego. Fiquem tranquilos, tá? Na prática vocês vão ver como isso clareia. Qual que é a ideia? A gente criou um servlet, beleza? É uma classe Java que estende o HTTP Servlet, continua aqui em cima. Legal? Isso já indica que é um servlet. Agora eu estou criando um serviço, que é o meu método que vai responder a requisição, e ele vai ter duas coisas principais, o request e o response. O que é o request e o response? O request é o que foi passado como requisição, certo? Lembra lá do PHP que você pode passar por GET ou por POST mensagens ao servidor? Você pode preencher um formulário, enviar por POST, você pode mudar lá o URL e passar variáveis pelo GET. Isso são as suas requisições. Nesse request, a gente vai ter essas variáveis de requisição. E o response vai ser o contrário. O response vai ser o que você vai responder. Então, são essas duas variáveis que você vai trabalhar. Beleza? E aí eu tenho uma linha aqui, throw servlet exception IO exception, que é padrão. É só para indicar que essa classe ela pode gerar uma exceção de servlet ou uma exceção de entrada e saída. Vamos ignorar isso por enquanto, mas usem esse código. E aí, olha que simples esse código aqui embaixo. Esquece a primeira linha, vamos direto para a segunda. Out.println, abre aspas, H1, olá mundo, fecha H1, fecha aspas, parênteses, ponto e vírgula. O que isso faz? Escreve na tela olá mundo. Certo? Qual que é a diferença do que a gente fez na outra aula? A gente não está usando um system out println. A gente está usando um out println. De onde vem esse out? Vem da linha de cima, que eu estou criando um objeto out da classe printWriter, que ele vai ser gerado a partir do response getWriter. O que isso quer dizer? Lembra que eu falei que a variável response é a minha resposta que eu vou mandar para o usuário? Então, nesse response, eu vou chamar o método getWriter, que ele vai pegar o que vai permitir escrever a página de volta para o usuário. E dentro dessa página eu escrevo o que eu quiser. Certo? Então, eu monto a minha página HTML aqui. Então, eu vou escrever Olá Mundo e isso que retorna. E é isso que aparece aquela página Olá Mundo que a gente viu lá no começo, quando eu falei de página web. Certo? Então, essa é a sua primeira página gerada por Servlet. É o seu primeiro Olá Mundo gerado por Servlet. Legal? Certo, mas como que eu acesso esse Servlet? Eu criei esse Servlet, mas e aí? Eu vou acessar pelo navegador. Qual que é o endereço que eu uso? Bom, quando você roda o seu servidor Java ali, a gente vai rodar ele pelo NetBeans mesmo, ele já vai criar local, ele vai criar um localhost, dar um endereço, mas eu tenho que indicar qual que é o endereço certo desse servlet. Para isso a gente tem que fazer o mapeamento. Como que eu acesso essa página? A gente faz um mapeamento, que a gente tem um arquivo especial chamado webxml, que esse mapeamento vai dizer como que eu acesso essa página. Certo? Então eu coloquei aqui o XML padrão, tá? Que ele tá aqui um padrão, não se preocupem com esse código, tem no livro de vocês, a gente não vai se preocupar com ele agora. Esse aqui é metade do código e essa é a segunda metade do código, que é a parte mais interessante. Dentro do XML, você tem uma tag servlet, que essa tag vai indicar onde está o seu servlet. Certo? Como assim? Eu digo que o meu servlet Olá Mundo, que é o nome da minha classe, e é importante que seja o nome da minha classe. O meu servlet Olá Mundo, que é a classe BR Unicef Smart Servlet Olá Mundo. Esse aqui é o endereço da classe com os pacotes de onde eu acesso essa classe. Então, meu servlet Olá Mundo da classe
Olá Mundo, ele vai ser mapeado para onde? Então o meu Olá Mundo, que é esse de cima, então esse servlet name faz a ligação um com o outro, ele vai estar mapeado na URL /Olá Mundo. Repare que esse Olá Mundo aqui está minúsculo, porque não precisa ser o mesmo, não precisa ser iniciais maiúsculos e tudo mais, e pode ser qualquer endereço que eu quiser, certo? Se eu quiser colocar /sistema, se eu quiser colocar qualquer coisa, vai ser esse endereço onde o meu servlet vai ser acessado. Legal? Então, esse é o mapeamento que vai dizer, se você entrar no endereço padrão do servidor, que no caso aqui a gente vai rodar no localhost, /Olá Mundo, ele vai cair nesse servlet aqui. Na verdade, tem ainda o nome do sistema antes, a gente vai ver na prática daqui a pouquinho. Legal? Bom, então resumindo, para que vocês não fiquem muito tristes, a gente está mais ou menos no meio da aula, eu vou mostrar na prática. A gente criou uma classe Java, que é o servlet, e a gente mapeou essa classe no endereço. Legal? Muito difícil? Vocês vão ver que é fácil. E prestem atenção principalmente para o mapa. Aqui tem muito do que a gente vai usar no mapa. Bom, então como que a gente cria um servlet? Aqui eu coloquei a parte mão na massa, a parte que a gente vai se divertir. A gente vai criar utilizando recursos já da nossa IDE. A gente pode utilizar aquela IDE de parâmetros com get, post, do get, do post, get parâmetros e tal. Eu coloquei aqui de observação, mas vamos voltar aqui para o mão na massa. Eu vou mostrar o jeito mais simples de criar um servlet e manipular um servlet aqui para vocês. Legal? Então vamos lá, deixa eu trocar minha tela aqui, eu vou para o meu NetBeans, certo? E agora a gente vai brincar com o nosso servlet. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu estou no NetBeans, eu vou criar um projeto novo. Eu vou criar um projeto, tá? Deixa eu ver, acho que ele não está aparecendo para vocês, não. Pronto, agora vocês estão vendo tudo que eu vejo. Eu vou criar um projeto novo. Então, o projeto novo é importante que você venha aqui em Java Web e aplicação web, certo? Diferente do que a gente fez antes. Antes a gente veio em projeto categoria Java, aplicação Java, que é o nosso desktop e tal. A gente vai vir em Java Web, aplicação web. Próximo. Nome do projeto. Eu vou criar um projeto aqui de teste. Vocês já viram aquela calculadora de IMC? Índice de massa corpórea e tal? Eu vou fazer só um início aqui bem simples. Vou chamar aqui de IMC. Nome você pode pôr qualquer nome. E próximo. Quando eu coloco próximo aqui, repare que ele tem mais etapas do que o que a gente viu antes. Aqui ele vai perguntar qual servidor você quer usar. Tá? Então isso vai depender do que você tem instalado na sua máquina. Se você não tiver nenhum servidor web instalado aqui, ele tem a opção de adicionar, você pode usar esse servidor Glassfish, que ele é um servidor simples que você pode rodar para rodar aplicações na sua própria máquina. Eu vou usar então o Glassfish Server. Versão do Java EE. O Java EE aqui, ó, o meu eu vou usar o Java EE 7 Web. Você pode usar o 6 ou 5, dependendo da sua instalação, pode mudar sim as opções. Uma coisa que eu reparei entre o 7 e o 6, ele muda o padrão da sua página index. Talvez a sua página apareça como index.jsp, se eu não me engano a versão 6 é assim, e na versão 7 ele aparece como index.html. Tá? É isso aí, quando a gente falar de JSP na próxima aula, a gente trata isso, mas não tem muita implicação, não tem muito problema. Então vou colocar Java 7, e o caminho do contexto, ó, o caminho do contexto vai ser o nome, vai ser o caminho que vai aparecer do seu sistema. Então esse projeto que eu estou criando vai ser o /imc. Repare que está com I maiúsculo, tá? Eu posso colocar minúsculo se eu quiser. É o caminho que vai aparecer no seu navegador. Próximo, e aí aqui ele pergunta se você quer usar um framework. A gente não vai usar frameworks. Na próxima aula a gente vai usar o JSF, mas agora não. Então finalizar. Criando o projeto. Ele vai criar aqui o meu IMC. Deixa eu só mandar fechar aqui as montes de abinha que eu tenho. Ok. Então olha só, ele cria para mim uma página HTML. Vocês já devem estar acostumados com HTML. HTML, head, title, meta, head, body, blá blá. Então ele tem aqui um to do, né, um a fazer. Escrever conteúdo.
to do, escrever um título, né? Fornecer um título. Então, vamos escrever o título, calculadora de IMC. E aqui embaixo, vou colocar só um oi por enquanto, só para a gente ver. Onde que está esse arquivo? Eu vou aqui na minha esquerda, ó, eu tenho IMC. Aqui, infelizmente, ele não aumenta muito, mas eu tenho aqui, ó, IMC, eu tenho uma parte aqui que é páginas web. Páginas web eu tenho o index.html, que é esse arquivo, certo? Bom, então vocês veem aqui que quando ele cria página web, ele está criando o quê? Ele está criando primeiro o meu front-end, primeiro a minha tela inicial, a minha primeiro contato com o sistema. Vou compilar, apertar F6. O que acontece? Primeira vez até ele demora mais, porque ele roda o servidor, tá? Ó, ele abriu o Glassfish e tal. Até ele está rodando aqui um banco de dados, mas acho que é por causa de outro projeto que eu tenho aqui, mas tudo bem, ó. Então ele está rodando o Glassfish, e aí, quando ele compila, ele vai me jogar para o navegador. Vamos lá. Rodando, ó, abriu o navegador. Aqui em cima, ele está no endereço localhost 2.29668/IMC, certo? Eu vou jogar para uma janela só dele. Então, o localhost é a minha máquina. Esse 29668 é uma porta que ele colocou e /IMC é o caminho do meu sistema. E ele fez aquele oi, certo? Que é o que eu escrevi no conteúdo da minha página. Se eu quiser brincar com o meu HTML e colocar aqui, ó, H1, que é aquele tag de título, calculadora de IMC, e quiser escrever qualquer coisa aqui, ó, parágrafo, escreve texto e tal, beleza, eu não preciso nem compilar, eu posso só, não salvei, né, salvar, atualizar, não preciso compilar sim, compilando de novo. O que aconteceu aqui? Ele não atualizou. Vamos lá, ó, fecha aqui, compilando, agora sim, calculadora de IMC e o meu texto que eu escrevi. Legal? Bom, então como que eu vou fazer para chamar o meu servlet? Na verdade eu não fiz o servlet ainda, eu vou criar primeiro a minha interface. O que a calculadora de IMC faz? Eu pego o peso e a altura de uma pessoa, jogo numa fórmula e ele vai me dizer qual que é o IMC da pessoa. Eu vou fazer isso aqui rapidamente. Como que eu faço? Do jeito que vocês sabem já trabalhar com HTML, eu crio um form, action, para onde ele vai jogar. O action eu vou colocar, sei lá, não, depois eu crio aqui, eu vou, um método post. O action ali é para qual página eu vou encaminhar os dados do formulário. Como eu não criei o servlet ainda, eu não tenho essa página. Eu vou criar depois e a gente coloca. Então eu vou colocar aqui, ó, um parágrafozinho. Peso. E eu vou colocar um input. Type. Vou colocar um type number, tá? Para a pessoa digitar um número, qual que é o peso da pessoa. Name, peso, certo? Fecha. E o peso vai ser o quê? O peso vai ser em quilos. Peso em quilos. E a altura. A altura é em metros, tá? A altura é em metros que usa na fórmula. Então, input, type, number. Se eu quiser fazer bem certinho, ó, vou colocar o name, a altura, eu coloco uma mensagem para o usuário falando que ele tem que usar ponto em vez de vírgula na hora de usar casas decimais, para não dar erro, tá? Mas eu não vou fazer isso agora, para a gente fazer bem rapidinho. E aí eu vou colocar um botão, button, type, submit e enviar. Certo? O que eu fiz aqui, ó? Criei um formulário com peso, altura e um botão. Salvei, compilei.
Então reparem aqui, ó, tem uma calculadora de IMC. Peso, 50 kg. Altura, 1,65. Enviar. Insira o valor válido. Ah, então é com vírgula, olha que bacana. Não. Ah, ele não tá aceitando por causa do number. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar como text mesmo. Só para não dar nenhuma surpresa. Put type text e text. Pronto, salvei. Ah, tá, eu acho que vou ter que converter depois isso aqui, mas tudo bem. Bom, beleza. A parte da interface está feita. Agora eu tenho que criar o quê? Meu servlet. Lembra como que a gente faz? Cria uma classe Java, estende o HTTP Servlet, faz o mapeamento do MXML e só, por aí. Só que a gente tem um jeito mais legal que eu prometi para vocês. Qual que é o jeito mais legal? Eu posso vir aqui, ó, pacote de código fonte, tá? Eu tenho um pacotinho aqui, botão direito, novo. Se eu vier em classe Java, eu vou fazer todo esse passo, cria classe, estende o servlet, por aí vai. Mas a gente tem aqui, ó, novo servlet. O servlet aparece aqui porque eu já usei há pouco tempo. Se para você não aparecer aqui servlet, vai lá embaixo em outros, tá? E aí em outros você vai ter um monte de categoria. Em web você tem o servlet, tá? Quando você cria novo servlet, ele aparece na mesma janela de quando a gente cria uma classe, certo? Essa classe aqui, ó, eu posso colocar ela como cálculo IMC. Esse é o nome feio, mas é. Cria uma classe, então, chamada cálculo IMC. Olha que interessante agora. Projeto IMC, pacote já, tudo igual que a gente já tinha feito antes. Beleza? Tem um aviso aqui, isso aqui não dá para ler até o final. Ah, tá. Ó. É altamente recomendado que você não coloque classe Java no pacote default. Sim, você cria pacotes específicos, mas eu vou colocar porque a gente vive em alto risco. Beleza, quando eu fiz o próximo, olha que interessante a opção que ele me dá. Ele tem uma caixinha aqui, ó, adicionar informações ao descritor de implantação web XML. Se você marcar isso daqui, ele já faz automaticamente para você toda aquela parte chata de mapeamento. Então é claro que nós vamos fazer. Clicou, beleza, nome da classe está aqui, nome do servlet está aí também, padrão de URL. Então olha que legal, eu posso colocar aqui, ó, em vez de cálculo IMC, barra calcular. E pronto, barra calcular, e aí o resto eu posso deixar, ó, ele permite até colocar parâmetro especial de inicialização, finalizar. Feito, eu criei o meu servlet sem maiores problemas. Quer ver que legal? Vou aumentar aqui a fonte, ó. Ele já colocou um monte de importação que eu não preciso me preocupar. Request, response, servlet e tal. Ele já criou minha classe cálculo IMC com aquele extends HTTP servlet. Não preciso me preocupar também. Tá? Ele já criou os meus parâmetros aqui, ó. Process request, ao invés daquele service. Que ele tem o que? Ele tem o request, ele tem o response, tá? E ele já tem aquele throws. E ele já tem até uma página HTML padrão de resposta. Então já é um servlet pronto. E uma parte muito legal, se eu vier aqui na esquerda em WebInf, WebXML, ele tem o meu mapeamento todo pronto. Não preciso fazer nada. Legal? Meu servlet está pronto. Como que funciona então? Eu vou voltar lá no meu index.html. Lembra que eu falei que eu não tinha o meu action ainda? Agora eu tenho. Agora eu sei. Se eu quiser colocar um endereço completo, eu sei que o meu endereço é esse aqui, ó. localhost /imc /calcular, que é o nome que eu coloquei no meu mapeamento, certo? Ou então eu posso colocar um relativo calcular, que ele vai jogar para lá também. Salvei, compilei, e o que acontece? Calculadora, eu vou colocar qualquer coisa, porque o meu cálculo ainda não está sendo feito. Enviar. Onde que ele caiu? Servlet cálculo IMC @imc. Então ele já está respondendo via servlet. Então a gente vai lá no servlet, agora, volta aqui no meu cálculo IMC. Esse é o meu servlet que ele criou. O que a gente faz então? Essa linha aqui, ó, servlet cálculo, é o que está aparecendo lá que o meu H1.
Então eu posso mudar aqui, ó, o meu texto para calculadora de IMC, que é só o título, e eu faço o cálculo. Como? Eu tenho que pegar o peso e a altura, certo? Esse peso e altura eu tenho que fazer uma fórmula para jogar no IMC. E aí vamos fazer toda a brincadeira. Bom, como isso aqui é uma classe Java, e como eu estou dentro de um método, eu sei criar variáveis, eu sei criar variáveis temporárias, variáveis locais. É isso que a gente vai fazer. Então, ó, essa aqui é a assinatura do método. Process request até aqui o abre chaves. E aí ele tem um response get content, onde ele começa a criar a resposta e tal. Eu posso aqui, em qualquer lugar aqui em cima, criar variáveis. Então, eu vou criar variáveis double, porque vai ter casas decimais. Eu vou criar a variável peso, altura e IMC. O meu IMC vai ser a resposta. O que é o peso? O peso vai ser o que a pessoa enviou pelo request. Ponto. Request é uma variável que ela guarda tudo que foi enviado, certo? Como lá no PHP a gente tem aquele array, que é o cifrão underline post ou cifrão underline get, tem até o cifrão request, que tem tudo o que foi mandado, aqui é parecido. Então eu tenho request ponto, e eu posso pegar aqui, ó, get parameter, request get parameter e o nome do campo que foi mandado. Então o nome do campo é peso, certo? E beleza. Só tem um problema, que eu estou enviando tudo como texto. Eu tenho que converter ele para double, certo? Como que eu faço isso? Aqui, antes do meu request, eu posso chamar uma classe double, que é uma classe especial aqui, que encapsula o meu double no Java. Não vou falar muito a respeito, mas double com D maiúsculo, ponto. Value of, value of, e o resto todo aqui do request get parameter peso eu coloco entre parênteses. O que isso faz? Ele pega o peso e converte para double, ou seja, vai pegar aquele texto e vai ver o que é o número double ali dentro daquele texto. Por isso que eu falei para usar ponto em vez de vírgula. A altura é a mesma coisa. Eu estou passando rapidinho só para a gente ficar dentro do tempo da aula e ver tudo o que precisa, mas como essa aula é gravada também, vocês podem voltar, ver a parte tudo certinho e tal, sem muitos problemas, tá? Então, altura double, value of, quem? A minha variável request, ponto, get parameter, altura. Eu não sei se eu falei, às vezes eu esqueço de falar, mas para autocompletar mais rápido é sempre Ctrl espaço. Começa a digitar, Ctrl espaço, ele completa para você. Agora que eu já tenho peso e altura, eu jogo na fórmula do IMC. IMC é igual, qual que é a fórmula do IMC? Peso dividido pela altura ao quadrado. Então é o peso dividido pela altura vezes altura. Altura ao quadrado. E pronto. Esse é o IMC. O certo seria eu mostrar o número do IMC e ainda pegar a tabelinha de valores para mostrar em qual categoria que ele se encaixa. Tá? Vamos ver rapidinho aqui, ó. Então, calculadora de IMC. Como eu estou dentro dessa parte toda escrevendo a minha página HTML, que vai ser o retorno, então eu vou criar aqui no meio um out, println. Como que eu quero escrever? Eu quero escrever o quê? Eu vou colocar um parágrafozinho e eu vou escrever IMC, dois pontos, e vou colocar qual que é o IMC da pessoa. Então eu venho aqui, ó, concateno com a minha variável IMC e fecho o parágrafo. E só. Vamos compilar e ver se funcionou, depois a gente vê se coloca a categoria ou não. Vamos lá. Atualizando, dei um F5 direto. Olha que legal, calculadora de IMC, ele está calculando o IMC lindamente. Legal? Será que está mesmo? Vamos fazer aqui, ó. Eu posso ainda colocar um botão de voltar, ó,
alt.println. Vou colocar um parágrafo, um href. Para onde que eu vou? Eu posso ir para o meu barra IMC, que é o caminho relativo do sistema. Vamos lá, barra IMC, onde que eu estou aqui? Voltar, fecha o link, fecha o parágrafo e pronto. E fecha o ponto e vírgula aqui, ó. Atualizando. Olha que bonito, agora tem um botão voltar. Peso, 180 kg, nossa, eu exagerei. Altura, 1,5 m. Então o IMC é super alto, o IMC de 80. Vamos lá, o peso 80 kg, altura 1,80, IMC de 24. Beleza, isso não quer dizer muito pra gente, né? Mas se você olhar na tabelinha, você tem lá que tem uma faixa de, eu esqueci os valores, mas acho que até 18, depois até 25, até 30 e tal. Como que você faz para ver a categoria? Você pode colocar simplesmente ifs e por aí vai. Ó, if IMC menor, vou dar um chute aqui, ó, menor do que 20, você vai fazer o que? Você vai colocar um println de um jeito, ó. Alt println IMC baixinho, else if, não é bem assim que classifica, tá? Não é baixinho, mas vamos colocar, se ele não for menor que 20, ele é maior do que 20, então se ele for entre 20 e 40, alt println IMC médio. E se não, um else IMC alto. Certo? E aí a gente já consegue fazer uma brincadeira mais legal. Eu tenho, vamos supor aqui, ó, 120 de peso com 1,50 de altura, bem baixinho. Então, IMC 53, IMC alto. Eu devia ter colocado voltar para baixo, né? Vamos arrumar aqui. Voltar. Vai ficar para baixo. Então, o peso 80 kg com a altura 1,90. Tá magrinho. Então, ó, IMC médio. Tá bom, né? Voltar, vamos exagerar então. Peso 60, altura 2 metros. IMC baixinho, IMC de 15. Então é isso. Você tem o que? Você tem o seu front-end, o back-end no servlet. O servlet ele faz todo o cálculo, faz o HTML de volta, responde para você e está tudo funcionando. Legal? E isso já responde uma pergunta que nós tivemos na live, que era se eu consigo fazer em Java tanto a parte de front e back-end. E sim, tudo feito aqui, sistema completo de IMC. Ah, mas ficou muito feio. Tudo bem, HTML, CSS, imagens, você pode personalizar, deixar bonitão do jeito que você quiser, da mesma forma que você faria com PHP, trabalhando o quê? Trabalhando layout, imagens, CSS, HTML e por aí vai, certo? Então o céu é o limite, você pode fazer muita coisa. Beleza? Então na próxima aula a gente vai trabalhar um pouquinho de JSP e JSF, que é um pouquinho a mais de Java Web. E é isso, gente. Espero vocês na live para tirar dúvidas. Espero que isso tenha ajudado bastante para vocês fazerem um mapa de vocês. Tá? Ali vocês vão quebrar um pouco a cabeça mais com os ifs da vida. Mas acho que vocês vão ficar bem no mapa. Qualquer coisa, estamos por aqui. Vejam a live, tá? E se cuidem. Uma ótima semana para todo mundo. Até semana que vem. Tchau, tchau. EAD, o meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.